Fala galera, aqui quem fala é o professor Everton, professor do canal do Fiz Math. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar uma questão do ITA, sobre o princípio de Bernoulli. Porém, antes da gente falar sobre essa belíssima questão, vamos falar, antes de mais nada, sobre a equação da continuidade. Quando a gente está estudando o princípio de Bernoulli, a equação da continuidade, ela geralmente é usada, tá? Então é importante a gente tecer aqui algumas palavras sobre essa equação também belíssima. Olha só o que a equação da continuidade diz para a gente. Observe, toda vez que eu tiver em um tubo, né, ou seja, toda vez que eu tiver um fluido passando num tubo, o que a equação da continuidade diz é a quantidade de volume desse fluido que passa por unidade de tempo, ou seja, que entra, né, por unidade de tempo nesse fluido, deve ser a mesma quantidade de volume de fluido que vai sair desse tubo também por unidade de tempo. Basicamente, a equação da continuidade ela é uma conservação da massa, tá ok? Então, como é que a gente escreve isso? Vê só, a gente escreve isso da seguinte maneira. A gente diz que o fluxo, a quantidade de volume por unidade de tempo de entrada é igual a o fluxo, quantidade de volume por unidade de tempo, de saída, tá ok? E veja que o tubo ele pode ter, ó, uma área de entrada e uma área de saída. Assim como também ele pode ter, ó, velocidades diferentes na entrada e na saída, tá ok? O que é que isso quer dizer pra gente? Observa só. Mesmo com áreas diferentes na entrada e na saída, o fluxo não muda. Professor, e o que diabos é fluxo? Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre a equação do fluxo. Olha só, o fluxo pode ser volume por unidade de tempo, como eu acabei de mencionar para vocês, ou o fluxo também pode ser área vezes velocidade, tá ok? Então, uma das formas aí da gente escrever o que é fluxo, tá ok? A gente tem essas duas maneiras aí. Agora, observe, né, se ligue, que aqui ó, é fluxo de entrada e aqui fluxo de saída. Eles se mantêm iguais. Agora, o que danado esse princípio de Bernoulli diz para a gente? Basicamente, o que o princípio de Bernoulli vai falar sobre o comportamento do fluido num tubo é o seguinte, é que existe ali no fluido uma conservação da energia. Como assim, professor? Lembra lá dos conteúdos de mecânica de conservação da energia? Você tinha conservação da energia e a energia era a energia mecânica, que é o conjunto de energias, né? Pode ser energia elástica, potencial gravitacional e energia cinética. Aqui nesse tubo, ó, observe que a gente tem a energia gravitacional, né? Por conta da altura aqui no começo, e tem uma altura H2 também, e temos também duas velocidades, logo temos energias cinéticas aí, né? Que seria, no caso, a energia com respeito à velocidade, ao movimento do fluido. Tá? Como é que a gente escreve isso? Bom, na entrada de cada fluido, por conta dessas velocidades serem diferentes, a gente tem também pressões diferentes. Basicamente é isso que o princípio de Bernoulli fala. Né? Se houver em um tubo ou em um fluido, no tubo, variação de velocidade, vai haver variação de pressão. Tá? Haverá variação de pressão. Basicamente é isso que o princípio diz. Beleza, gente? Bom, como é que fica isso equacionado? É uma conservação da energia. Então a gente pode escrever assim, ó, P1 mais o termo de energia cinética, P1 é a pressão, tá? A pressão de entrada mais o termo de energia cinética, que é ρV1 ao quadrado sobre 2. A gente escreve a energia cinética em termos da densidade, então é uma energia por unidade de volume, certo? Mais, olha só, ρ vezes G vezes H1 é exatamente igual a uma constante. Como assim, professor? A uma constante. Olha, isso quer dizer que
o que eu tenho do lado esquerdo da equação é exatamente o que eu vou ter, né, se eu olhar para o lado direito, ou seja, para a saída do fluido. Então, vou ter aqui P2 mais ρ, P2 ao quadrado sobre 2, mais ρ, GH1. Beleza, gente? Então, vamos agora que a gente já entendeu um pouco sobre o princípio de Bernoulli, vamos agora à nossa questão. Então, olha só, que belíssima questão a gente tem aqui. ITA 2022. Um fluido de densidade ρ incompressível e homogêneo move-se por um tubo horizontal. Observe, horizontal não vai ter aquela questão de altura, logo não tem energia, tá? Gravitacional, potencial gravitacional, só tem energia cinética. Com duas seções transversais de áreas A1 e A2 igual a K/A1. Observe que A2 é um múltiplo de A1, tá ok? Em que K é uma constante real positiva menor que 1. Então, a gente já tem duas coisas interessantes sobre esse tubo. O tubo ele é horizontal. Além disso, ó, A1 e A2 estão relacionados por uma constante K, e essa constante é real positiva menor que 1. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o tubo começou largo e no finalzinho ele foi estreitando, porque K é menor que 1. Logo, quando K, que é um número menor que 1, for multiplicado por A1, vai dar uma área menor que a área inicial, beleza? Um elemento de volume de fluido entre o tubo com velocidade V1, na região onde a seção transversal da área é A1, e sai através da outra extremidade. O estreitamento do tubo acontece em um curto intervalo de comprimento, muito menor do que o seu comprimento total. Assinala a alternativa que contém, olha só, contém a diferença, tá? A diferença entre os pontos, tá ok? De entrada e saída do tubo. É isso que ele quer. Diferença entre os pontos de entrada e saída do nosso querido tubo. Então precisa estar ligado, pessoal, nisso aí, beleza? Então, aí observe as alternativas, ó. Todas as alternativas dependem exclusivamente de densidade e velocidade, tá? E algumas dependem da constante K. Então, muito provavelmente, né, as alternativas corretas serão C, D ou E, né? Dependendo aqui da densidade que ele deu, da velocidade V1, que é a velocidade de entrada, e da constante K, que relaciona as duas áreas, tá? Então, uma dessas três alternativas aí deve ser provavelmente a correta, né? Porque está em termos dos dados que foram dados, tá ok? Então, vamos lá, vamos calcular, né? Agora, vamos calcular aqui na nossa próxima telinha como isso pode ser feito. Observe que a gente pode usar aqui a equação da continuidade para relacionar essa questão aí das velocidades, tá? E o que diz a equação da continuidade? Vamos lá. Você lembra lá o que é que fala a equação da continuidade? Eu falei para vocês, né? É volume por unidade de tempo na entrada do tubo é igual ao volume por unidade de tempo na saída do tubo. Então, veja, o fluxo, né, de entrada é igual ao fluxo de saída. Dessa forma, a gente pode escrever, ó, a área da entrada vezes a velocidade de entrada é igual no tubo, é igual à área de saída vezes a velocidade de saída, né, no tubo. Beleza. Aí ele falou pra gente uma coisa bem interessante. O que foi? Ele disse que a área 2 é K vezes A1. Então a gente pode substituir aqui na nossa equação da continuidade. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó. A1 vezes V1. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar legal, tá ok? Olha só. Nós temos então A1 vezes V1 é igual a K vezes A1 vezes V2. Então, como você pode observar, olha só, A1 corta aqui, né? E fica só V1 é simplesmente K vezes V2. Para a gente isolar isso, ó, então a gente vai isolar o quê? V2, né? Porque o dado aqui é V1 e K. Então a gente consegue obter V2 em termos de V1 e K. Então isso é V1 sobre K. Beleza? Muito bem. Então a equação da continuidade nos forneceu aí a velocidade de saída do tubo, tá? V1 sobre K. Observe que interessante, né? A área de entrada é, como eu falei para vocês, maior que a área de saída. Agora, a velocidade de saída
nesse caso aqui é maior, né? Eu estou pegando V1 e dividindo por um número menor que 1. Então isso vai dar um número maior que V1, concorda comigo? Então nesse caso a velocidade de saída do nosso fluido, ela vai ser maior e faz sentido, né? Quanto menor a área em relação à área de entrada, eu vou ter, obviamente, uma maior, né, saída de fluido no que tange ao termo velocidade aí. Tá ok? Você pode fazer esse experimento, inclusive, com a mangueira, né? Você deixa a mangueira normal, tem uma velocidade. Você pressiona lá a boca da mangueira, o que acontece? A velocidade de jato, ela aumenta, né? Então, isso aqui, ó, pode ser explicado, inclusive, pelo princípio da continuidade. Beleza, gente? Então, agora vamos à ação, né, do que pode ocorrer quando a gente aplica esse resultado aí no princípio de Bernoulli, né? Como é que o fluido ele vai se comportar. Então a gente tem, pelo princípio de Bernoulli, que P1 mais, né, V1 vezes ρ, V1 ao quadrado vezes ρ, sobre 2, mais ρ GH1 é igual a uma constante, né? Ou seja, P2 mais P2 ao quadrado ρ sobre 2, mais ρ GH2. Agora, observe que temos um segredinho aqui. Ele disse que o tubo era horizontal. Não tem esse termo de energia potencial gravitacional porque não tem essas alturas. Tá ok, gente? Então, ó, acabou, né? Já facilitou bastante aí a conta. Aí observa, P1 mais V1 ao quadrado, ρ, não é isso? Deixa eu melhorar esse ρ aqui. Sobre 2 é igual a P2 mais, quem é o nosso V2? É V1 sobre K. Então vai ficar ρ vezes V1 sobre K, tudo isso ao quadrado sobre 2. Não é assim? Ou seja, eu tenho aqui P1, ó, trocando esse P2 para o outro lado esquerdo, eu vou ficar com P1 menos P2, não é isso? Por que eu vou fazer isso? Porque ele quer a diferença de pressão, né? Por isso P1 menos P2. E agora eu vou deixar esse cara aqui desse lado direito, ρ vezes, observa só, vamos escrever bonitinho, vai ficar V1 ao quadrado sobre K ao quadrado sobre 2. Tudo isso menos, né, porque esse cara vai passar para o outro lado, menos V1 ao quadrado ρ sobre 2 também. Tá ok? Aí veja, esse P1 menos P2, que é a diferença de pressão, eu vou fazer ele virar um ΔP aqui na outra tela. E observe que eu tenho aqui, ó, um ρ, né, multiplicando. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Repete a primeira nessa fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então temos aqui, ó, V1 ao quadrado sobre K ao quadrado vezes 1 sobre 2, que é o inverso de 2. Tudo isso menos, né, ρ, V1 ao quadrado sobre 2, tá ok? Aí vamos colocar aqui, ó, o ρ, V1 ao quadrado em evidência. E ficamos com o seguinte termo, né? 1 sobre 2k ao quadrado menos 1 sobre 2. Muito bem. Aí observe que eu tenho agora ρ vezes V1 ao quadrado. Eu vou tirar aqui o mínimo, né? O mínimo vai ser, ó, 2k ao quadrado. 2k ao quadrado dividido por 2k ao quadrado vai dar 1. Menos 2k ao quadrado dividido por 2 dá simplesmente k ao quadrado. Colocando, pessoal, esse 2 aqui, ó, em evidência, você vai ficar com ρ vezes V1 ao quadrado vezes 1 menos k ao quadrado sobre k ao quadrado. Então, aqui finalmente chegamos ao nosso resultado final, né? A diferença de pressão é ρ vezes V1 ao quadrado vezes 1 menos k ao quadrado sobre k ao quadrado. Muito bem. Agora vamos lá no nosso querido PowerPoint, vamos procurar a alternativa. Se você observar bem, ó, ρ V1 ao quadrado sobre 2 vezes 1 menos k ao quadrado sobre k ao quadrado é o gabarito da letra C de casa. Então, pessoal, se você gostou aí dessa aula, se você gostou desse resuminho de hidrodinâmica sobre o princípio de Bernoulli, equação da continuidade, gostou dessa abordagem aí do ITA 2022, dessa belíssima questão do ITA, então se inscreve aí no nosso canal do FISMath. Tem muita coisa boa vindo pela frente, muitas questões que a gente vai estar trazendo aí de física, de matemática, de vestibulares aí, como o ITA, como a SpaceX, tá ok? E vamos estar trazendo também
questões a níveis de Enem e concurso. Então fica ligado no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo para a gente poder divulgar aí para mais pessoas aprenderem e ampliarem o seu conhecimento sobre matemática e física, ok? Um forte abraço para vocês, até a próxima. Beijo!